a cereja do bolo no caso dessa publicação, que é o anexo ilustrativo, onde cada etapa está ilustrada e graficada com o produto entregue piloto do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Então, etapa a etapa, nós temos uma síntese aqui do relatório de análise, os elementos que foram, né? Esse aqui é uma parte ilustrativa, não contém a íntegra da informação, mas é justamente para que o público possa, o leitor possa perceber, etapa a etapa, o que foi exposto, o que foi entregue. A história do Hospital das Clínicas, nesse caso, riquíssima e deu muitos norteadores também para a tomada de decisão da linha evolutiva do plano diretor, análises de comparativas entre a planta de situação antiga, atual, esse aspecto todo, bloco a bloco, e a visão global dos processos, aqui entendidos em 6 grandes grupos para essa análise. Né? É uma análise anterior ao diagnóstico da estrutura, então é uma primeira percepção aqui muito necessária para a equipe elaboradora tomar pé e reconhecer os processos, macroprocessos desse hospital. Todas as atividades de ensino e pesquisa, o organograma institucional, as unidades e serviços assistenciais, a estrutura hospitalar, os quantitativos também de produção assistencial, os indicadores da gestão, aspectos de contratualização e desempenho financeiro. Aqui, a inserção desse hospital no cenário regional, a importância, no caso dele, dentro dessa universidade. Então, todos esses aspectos compõem a análise. O diagnóstico, que parte do entendimento da escala urbanística e paisagística, desde a inserção urbana, o entorno, a vizinhança e toda a forma como se chega até o hospital antes de adentrar a escala arquitetônica. A ilustração de como isso foi demonstrado, né, todas as análises, interface com vizinhos, imagens desse entorno, né, o entendimento também das possibilidades de expansão começa aqui nessa leitura, aspectos de mobilidade, acessos, a imagem urbana desse hospital, como ele é visto, né, como ele é percebido, isso é algo também fundamental que o plano diretor se ocupe de abordar. Nesse caso aqui tinha algumas questões de projetos urbanos que impactavam a realidade desse hospital, né? Fluxos e acessos às edificações, a setorização do espaço aberto com as suas centralidades, essa percepção também é sensível e necessária, até chegar aos pontos de conflito do espaço aberto. Então, aqui ainda potenciais de ocupação, questões de arborização, condicionantes ambientais do entorno, as visuais, né? Toda uma análise detalhada. Aí se chega na escala mais conhecida, né? Da escala arquitetônica do edifício, da organização circulatória, do abastecimento, a contiguidade entre as unidades, os aspectos de flexibilidade e expansibilidade, a obsolescência desse edifício, questões de humanização e ambiência, correlação entre processos recomendados e a configuração espacial. Os projetos, obras, empenhos em andamento também precisam ser considerados, sempre considerando, sempre tomando como referência as unidades funcionais da RDC 50 para a organização desse diagnóstico. É uma forma de estabelecer uma linguagem comum para que todos consigam ler da mesma forma. Unidade a unidade, os serviços e as atividades que compõem esse hospital, na sua escala arquitetônica. No caso da universidade, também pensar em áreas compartilhadas. E aí, adentrar questões circulatórias, de setorização pavimento por pavimento, o esquema circulatório de cada pavimento, a síntese dos conflitos também. Se chega na análise de infraestrutura, onde são estruturadas fichas para cada uma das instalações e dos equipamentos. O relatório final, né, diagnóstico, ele trata da situação legal e normativa, considerando notificações judiciais e fiscalizatórias, inadequações aos parâmetros normativos vigentes, e aí chega na fase do prognóstico. Aqui existe a necessidade de estabelecer diretrizes e validar essas diretrizes com todos os agentes,
são diretrizes de ensino, pesquisa, assistência, diretrizes de ambiência, diretrizes funcionais e tecnológicas. A começar pela definição do perfil assistencial, que traz o quantitativo de leitos, as unidades que vão compor este programa de necessidades futuro. No caso das diretrizes de um hospital de ensino, as demandas do ensino são as balizadoras da proposta. Item a item vai se discorrendo sobre as definições e as estratégias. Para as diretrizes assistenciais, sempre tomando as unidades funcionais novamente como referência, até chegar a uma matriz de diretrizes e premissas por pavimento. O que fica, o que sai, o que deve ser revisto, né? Isso é estabelecido pavimento por pavimento, retomando uma síntese diagnóstica e estabelecendo objetivos. Quais são para que lado nós vamos pavimento por pavimento? Sabemos que temos que realocar tais serviços, que temos que redimensionar, que temos que adequar do ponto de vista normativo. Então, isso tudo fica pactuado, fica validado já na etapa do prognóstico. A conclusão do prognóstico é o relatório dos cenários. Aqui existe o exemplo de um dos cenários, então, com a situação existente, posta, retomando inicialmente, né? É uma necessidade ao longo desse processo retomar as etapas anteriores para apresentar as etapas subsequentes. Até que se chega a um exemplo de cenário onde ficam listadas as premissas e diretrizes e se tem aqui o esquema volumétrico com a setorização proposta, acessos, isso explícito também tridimensionalmente, o esquema circulatório completo e as unidades funcionais como vão se estruturar dentro deste cenário. Confrontando novamente com o hospital existente, até que se chega a um comparativo, no caso foram apresentados 3 cenários para que se escolhesse um, evoluindo, né? Também do ponto de vista de estimativa de custos, tá? Baseado em áreas disponíveis e o programa de necessidades, custos deste cenário, né? De que ordem aqui de grandeza nós estamos falando, até que se chega na proposta, que é a conclusão, a etapa final da elaboração. Retomando-se novamente o conceito, né, projetual, as diretrizes para a implantação, pavimento a pavimento, quais foram as premissas, questões de programa físico-funcional de necessidades, áreas, o programa primeiro geral, depois detalhado, quadro de áreas a construir e a reformar, isso vai se explicitando também no quadro de leitos, nos quantitativos finais, setorização e implantação, as plantas pavimento a pavimento, todo o esquema circulatório da proposta final, exemplos, aspectos de sustentabilidade, conforto e segurança que vão sendo considerados aqui pavimento por pavimento, até a expressão tridimensional novamente dessa proposta, né? O cenário 1 desenvolvido comparado com o existente, até que se tem a volumetria de como vai ficar esse conjunto edificado lá na frente, né? A fase 5, a etapa 5, é o planejamento da implementação, também realizado pela consultoria contratada, em que se classificam o tipo de intervenção proposta, com multiplicadores de custo. Aqui tem uma metodologia muito interessante, né, para ser tomada como referência, sempre considerando metas institucionais como critérios de priorização, até se estabelecer uma sequência evolutiva, fases dessa implantação, né, um plano de implementação do PDFH. Aqui, como são postas as intervenções necessárias e os custos estimados. Na sequência evolutiva, né, considerando também prioridades e necessidades anteriores para que possam ser concluídas as etapas e as obras, né? Então, preciso de contingências, preciso resolver algumas ações predecessoras para executar a etapa subsequente. A questão dos custos, né, as empreitadas e sequência das obras, um exemplo de fluxograma com a sequência das intervenções, né? Aqui se conclui esse anexo ilustrativo dessa publicação, que é o chamado Manual do PDFH,
desenvolvimento e gestão de plano diretor físico hospitalar para a rede EBSER. Ele está disponível nesse link que nós vamos deixar também disponível para vocês, né? Um material de consulta, um material importante para ser estudado, sempre lembrando que isso é uma referência. Cada profissional, cada equipe vai customizar o seu método considerando as especificidades do hospital, do conjunto hospitalar, da instituição, a estrutura organizacional para adequar esse método, né? Então, esperando ter colaborado, se vocês gostaram, se isso ajudou, curtam, compartilhem, sigam o nosso canal para acompanhar também as leituras comentadas de outras publicações da EBSER e que tem aí um acervo riquíssimo para nos auxiliar na infraestrutura dos serviços de saúde.